Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje, 14 de agosto, sexta-feira, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, o Evangelho nos apresenta dois temas muito interessantes, duas vocações, o matrimônio e o celibato. Os fariseus se aproximam de Jesus para tentá-lo e perguntam: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Seria interessante que frisássemos o local onde está acontecendo esta passagem do Evangelho, na região da Pérea, região esta onde Herodes coabita em adultério com Herodíades, que era a mulher do seu irmão. Então, os fariseus, maliciosos como são, gostariam provavelmente que Jesus entrasse em confronto com Herodes. É bom lembrarmos que João Batista foi morto por denunciar o adultério de Herodes com Herodíades, quando João disse: não é permitido desposar a mulher do teu irmão. Provavelmente os fariseus queriam aí um confronto entre Jesus e Herodes, e poderia até morrer nesse confronto, como aconteceu com João Batista. E, ao mesmo tempo, os fariseus pretendiam que Jesus entrasse em confronto com a lei de Moisés, já que Moisés, num determinado tempo, num determinado momento da dureza do coração dos homens, permitiu a ata de divórcio, a carta de divórcio. Veja bem, um texto do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, acerca do divórcio. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele escreverá uma ata de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Então, qual o motivo do marido divorciar-se da mulher neste texto? Porque viu nela algo de inconveniente. Essa justificativa dá espaço para muitas interpretações. Qual seria essa inconveniência? O texto não deixa muito bem claro. E naquela época, muitos homens se aproveitavam desse texto para separar-se da mulher por qualquer motivo. Na escola do Rabi Hillel, por exemplo, que era mais liberal, podia se divorciar por qualquer motivo. Ou seja, se o homem achasse outra mulher mais bonita do que a dele, poderia deixar sua esposa e se casar com aquela mais bela. Para o Rabi Shammai, somente em caso de adultério poderia deixar ou despedir a sua mulher. E Jesus vai por outro caminho, não segue nem a escola do Rabi Hillel, nem do Rabi Shammai. Pelo contrário, Jesus vai por uma terceira via. Ele coloca a relação do homem e da mulher no desígnio original de Deus sobre o matrimônio. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, disse Jesus. Perante o Criador, os dois têm a mesma dignidade. Homem e mulher têm o mesmo valor. Jesus volta ao princípio. Os dois são criados para ser um só. Então, o dono da mulher não é o homem, é Deus. O homem não pode mais desligar a mulher, despedir a mulher. A mulher não é propriedade do homem. Ele não é mais dono dela e vice-versa. Não é só o homem que tem que decidir na relação. Moisés permitiu despedir a mulher, diz Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Vemos aqui Jesus tentando resgatar, e vai conseguir, é claro, resgatar
a originalidade do plano de Deus. Então, se Moisés permitiu a carta de divórcio, foi pela esclerose do coração, pela dureza do coração. Foi naquela fase onde os homens estavam extremamente fechados. Mas esse não é o plano de Deus, né? A vontade de Deus é a que está posta desde o início, desde o princípio. E que vontade é essa? É que homem nenhum pode despedir sua mulher. É isso que nosso Senhor está deixando muito bem claro no Evangelho de hoje. Então, desse modo, a sexualidade é vista não somente como uma relação de amor entre o marido e a esposa, mas como uma relação de amor com Deus, do qual se recebe a própria identidade. Pois homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, de modo que o matrimônio, que é a relação entre homem e mulher, torna-se um sinal da relação entre o homem e Deus. Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem deixará a sua família de origem para gerar uma outra família, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Como isso é belo. Aqui não é mais o macho, o homem, o varão, que vai dizer, eu vou separar. Então, o que Deus uniu, o homem não separe. Temos aqui a característica do matrimônio, uma das características que é a indissolubilidade do amor entre um homem e uma mulher no plano de Deus, que faz um de dois. E estas palavras parecem ser muito duras para o nosso tempo, como foram também muito duras para os discípulos, e continuam e serão sempre. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Nós percebemos que numa sociedade patriarcal daquela época, como era aquela época, casar era a iniciativa do homem que buscava obter alguma vantagem sobre a mulher. E é por isso, né, que se pagava até o dote. E Jesus deixa muito bem claro que o dono da mulher é Deus. E Nosso Senhor trata de um outro tema, que é o celibato. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Aqui pode ser uma questão orgânica ou genética, outra coisa. Outros porque os homens assim os fizeram. Aqui pode ser um acidente, algo que fez com que um objeto estranho, né, ou um fato estranho, ou uma questão até psicológica, né, que podem ter causado a incapacidade para o casamento. Mas o interessante é esse terceiro. Outros se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Ou seja, qual a motivação de se tornar incapaz para para o matrimônio? O reino dos céus. Aqui entram quem? Os sacerdotes e os religiosos, ou aquelas pessoas que se consagram a Deus com o coração indiviso para servi-lo totalmente, no serviço absoluto a Ele, como antecipação da vida futura, onde não se terá mais relação com homem e mulher, ou seja, não haverá mais casamento na eternidade. Celibatários ou casados, somos chamados todos ao amor do Senhor. Matrimônio e celibato testemunham o mesmo amor, mas por caminhos diferentes. E hoje a igreja celebra um homem que deu a vida por uma família, São Maximiliano Maria Kolbe, que foi sacerdote, membro da Ordem dos Frades Menores Conventuais, morreu mártir no campo de concentração nazista ao oferecer sua vida no lugar de um sargento polonês condenado à morte, que tinha explicado: meu Deus, eu tenho esposa e filhos. Ao ouvir essas palavras, São Maximiliano Maria Kolbe morreu no lugar daquele homem. Este santo foi muito devoto da Imaculada Conceição. No ano de 1917, fundou um movimento chamado a Milícia da Imaculada. Diz ele, quando menino eu rezava muito a Nossa Senhora para ela me dizer o que seria de mim.
E um dia Nossa Senhora lhe apareceu tendo nas mãos 2 coroas, uma branca e outra vermelha. E a Virgem lhe perguntou: qual das 2 queres? A branca significa a pureza e a vermelha o martírio. Tu podes ser Marte. Então, qual tu queres? Respondeu o menino: eu quero as 2. De fato, ele foi um homem puro, viveu intensamente a castidade, como também derramou seu sangue. Ou seja, ele de alguma forma foi Marte, quando se deixou morrer no lugar daquele pai de família. Não houve aí o derramamento de sangue, porque ele morreu com uma injeção. No entanto, ele doou a sua vida. E é interessante que no último momento da sua vida, as suas últimas palavras foram Ave Maria, quando ele ofereceu o seu braço a quem o matava com a injeção de ácido carbônico, ele disse Ave Maria. É o que dizemos na oração familiar da Ave Maria, pedindo-lhe que reze por nós, que Maria interceda por nós, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.